Não importa qual é o tamanho da sua empresa, com toda certeza você tem muitos problemas para poder resolver no dia a dia. Problemas que vão desde coisas operacionais até coisas que podem mudar completamente o rumo da sua organização. Se a sua empresa passa por um desses problemas, é um sinal claro que ela precisa de inovação. Olá, eu sou Gabriel Dias, CEO da Zin Inovação, e nesse vídeo eu vou mostrar alguns sinais claros de que a sua empresa precisa de inovação e você ainda não sabe. Então, se você tem interesse em conteúdos como esse sobre inovação, empreendedorismo e tecnologia, se inscreve no nosso canal e ativa o sininho para receber mais vídeos como esse. Falar sobre inovação nos dias de hoje é totalmente comum no ambiente empresarial. A gente sabe que as transformações do mercado têm gerado uma necessidade cada vez maior de gerar coisas novas, de criar coisas novas para a sua empresa. O que pouco se fala é que a inovação também é uma ótima ferramenta para resolver os problemas do dia a dia e elevar a sua empresa a um novo patamar. Vamos falar um pouco sobre algumas barreiras que eu sei que a sua empresa está enfrentando e que são sinais claros de que ela precisa de inovação. Primeiro sinal: você tem muitas coisas para resolver e não tem ideia de por onde começar. É totalmente comum que no dia a dia das empresas a gente tem muita coisa para resolver, muitos desafios e problemas, e a gente não sabe priorizar e por onde começar. E em contraste com isso, nós temos uma ausência de mão de obra para atender todos esses problemas e principalmente ausência de tempo também para poder olhar para todos eles. Por isso, é fundamental priorizar. Aí que entra a inovação como peça-chave desse processo. Sim, inovação também é sobre priorizar desafios. A inovação pode te ajudar nesse ponto, fazendo com que você entenda e tenha clareza total de todos os seus desafios da organização e principalmente quais são os impactos que eles geram no contexto da empresa. Alinhados com a estratégia da empresa, fica muito mais fácil saber priorizar e por onde começar. E aí sim você pode aplicar a inovação para começar a resolver esses desafios dos que geram maior impacto para os que geram menor. E existem algumas ferramentas e metodologias que podem te ajudar nesse processo de levantamento e priorização dos desafios. Na Zin, nós ajudamos os nossos clientes a entender os seus desafios através de workshops de mapeamento e priorização, fazendo com que eles tenham uma clareza de quais são os desafios, do impacto de cada um deles e de quais precisam ser priorizados. O importante aqui é ter uma clareza de quais são e de como está o seu cenário hoje em relação a problemas. Dessa forma, isso vai facilitar para que você aplique inovação e priorize. O segundo sinal: se a sua empresa vive apagando incêndio e você não tem tempo para pensar na estratégia, esse é um sinal claro de que você precisa aplicar a inovação. Eu sei que para muitos líderes e muitos colaboradores, o dia a dia é viver apagando incêndio, resolvendo problemas da sua área e de outras áreas. Só que isso faz com que você não tenha tempo para pensar em coisas estratégicas que vão mudar o rumo da sua empresa. E quando a gente fala de inovação, é extremamente necessário ter um tempo para pensar no futuro, para pensar para onde a sua empresa vai e principalmente quais são as mudanças necessárias para se manter sustentável no mercado. Por isso, esse é outro indício claro de que a sua empresa precisa aplicar a inovação. Ao contrário de que muitas pessoas pensam, inovar não está apenas em criar soluções que podem ser vendidas. Inovar está em gerar valor para pessoas. Isso também se aplica aos seus colaboradores. Então a solução para esse desafio é criar processos e incentivar uma cultura de inovação dentro da organização, em que haja tempo para se pensar em inovação, em que se tenha uma organização dos processos e principalmente para que se crie um ambiente onde as ideias possam florescer e a inovação possa surgir através de todos os colaboradores. E para fazer isso, você pode realizar algumas iniciativas como eventos, treinamentos, workshops em que mostre para os colaboradores que existe uma cultura, uma abertura para inovação, para novas ideias e principalmente para as melhorias que podem ser aplicadas nos processos do dia a dia, fazendo com que sim, que tenha tempo para se pensar no estratégico e não se viva só apagando incêndios.
Terceiro sinal: se o seu produto ou serviço está estagnado e você precisa aumentar suas vendas. Bom, esse é um sinal claro de que a sua empresa não está ouvindo o cliente e que ela precisa de inovação. Quando a gente fala de inovação, o principal quesito é gerar valor para alguém. E nesse caso, a gente está falando do nosso cliente. Se a sua empresa não se aproxima, não ouve e não entende o seu cliente, com toda certeza ela não vai saber quais necessidades o seu produto atende. Dessa forma, o seu produto ele corre um sério risco de ficar estagnado, não tendo adaptações ou atualizações ou mesmo novos produtos que venham atender às necessidades desses clientes. O primeiro passo para solucionar esse problema é conversar e entender o seu cliente. Sim, nós precisamos entender o nosso cliente, qual a necessidade dele, para aí sim entender onde a gente pode melhorar o nosso produto. E isso é inovação. Existem muitas metodologias de inovação que podem te ajudar nesse processo, basicamente mapeando a jornada, entendendo as dores e aí sim transformando isso em funcionalidades, produtos ou serviços, fazendo com que as suas vendas aumentem e sim a sua empresa não fique mais tão estagnada. Se a sua empresa está passando por um ou mais desses problemas, é um sinal claro que você precisa de inovação, não só para criar diferencial competitivo, mas para manter a sua empresa sustentável no mercado. Existem formas simples de se aplicar a inovação, com algumas ferramentas e metodologias, iniciativas, e para saber quais são essas iniciativas ou como executá-las, se inscreve aqui no canal, a gente solta vídeos como este aqui que te ensinam a aplicar a inovação no dia a dia e elevar o nível de inovação na sua empresa. Se você gostou desse vídeo, já deixa o like, comenta aqui se a sua empresa tem algum outro desafio que a gente não falou aqui e para mais vídeos, continue acompanhando aqui o nosso canal. Grande abraço, até a próxima!